Olá a todos, o meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de administração científica, nós vamos falar sobre incentivos salariais e prêmios de produção. Muito bem, vamos aqui para a nossa tela. Ok, incentivos salariais e prêmios de produção. O que é? Vamos começar a entender. Primeiro, é incentivar o operário a colaborar com a empresa. De que forma? Incentivando através de salários e pagando prêmios por quanto eles produziam. Então vem para cá. Olha só, inicialmente, como é que era que as coisas aconteciam no termos de pagamento de funcionário? Era o seguinte, se o operário trabalha 8 horas por dia, ele vai ganhar o equivalente a 8 horas trabalhadas. Então, por exemplo, se ele ganha R$200, é um exemplo, tá, para você entender. Lá é lógico, né, que não existe reais. Mas se ele ganhasse R$200 durante 8 horas, então a hora dele custava R$25. E era assim que ele era pagado, por hora ou por dia de trabalho, pelo tempo que ele trabalhava, ok? Então Taylor falou, não vamos pagar assim, porque isso não incentiva o funcionário. Ele pode simplesmente fazer corpo mole. Ficar das 8 horas que ele está lá, ele pode trabalhar só 2 e ficar as outras 6 fazendo corpo mole e tal. Então ele não rende. Então vamos incentivar esse cara. Vamos incentivar para que ele não ganhe mais por quanto tempo ele trabalha, mas sim por quanto ele produz. Vamos entender melhor isso durante essa aula, ok? Então vamos lá. Muito bem, mas então o que vinha antes? Quer dizer, o que acontecia antes? Olha só, primeiramente era feita a análise do trabalho, como nós estudamos, já falamos sobre isso. A racionalização das tarefas, ou seja, era definido os movimentos, o tempo padrão, padronização do tempo. Aí, essa parte aqui, seleção científica do operário, que está escrito errado ali no mapa mental, mas eu vou consertar já já. Essa parte de seleção científica do operário era o seguinte, eu acho que eu não falei em nenhuma das aulas, então vou falar agora, vou aproveitar o gancho. É o seguinte, a gerência, Taylor, né? Quem tinha que fazer a parte de racionalização do trabalho, quem tinha que padronizar o trabalho, esse trabalho vai ser feito desse jeito. A pessoa responsável por isso, ela tinha que selecionar o operário com maior aptidão para aquele cargo que ele ia ocupar. Então, por exemplo, se o cara tem que carregar cimento nas costas o dia todo, eu não vou colocar um operário franzino, fraquinho, que só consegue apertar parafuso. Tá entendendo? Então, basicamente, se tratava disso. A seleção científica do operário era escolher o melhor operário para aquela tarefa. Aquele cara que se sairia melhor de acordo com as suas aptidões físicas, de acordo com as suas aptidões psicológicas, seus conhecimentos, de acordo com o seu desempenho no treinamento. Então, isso era a seleção científica do operário, ok? Seguindo aqui, e também a definição do método de trabalho, tudo isso nós já falamos nas aulas anteriores, tá? O treinamento do operário, o operário para fazer aquela tarefa tinha que ser treinado. Tudo isso aqui veio antes do incentivo salarial. Como assim veio antes do incentivo salarial? É simples. A administração científica tinha que preparar todo o caminho até que o operário de fato pudesse começar o seu trabalho. Então, antes de incentivar o operário, tinha que se analisar o trabalho, desenvolver o método de trabalho, selecionar o melhor operário para aquela tarefa, o tempo padrão que devia ser executado, tudo isso vinha antes de incentivá-lo com salário, tá entendendo? É por isso que essas coisas veio antes, é por isso que no nosso curso as aulas sobre isso vêm antes, porque essas aulas, esse processo todo, ele traz a consequência, o incentivo do operário. Depois que eles acabam, depois que se fez tudo, que se analisou o trabalho, que se racionalizou, que se definiu o método de trabalho, treinou, depois que está tudo feito, agora vamos incentivar esse operário a trabalhar. Basicamente era isso, por isso que veio antes, ok? Então vem pra cá.
Legal. Mas e aí, quais são as ideias por detrás de tudo isso? Bom, a principal ideia era que a remuneração por tempo não incentivava o operário, tá? E a segunda principal ideia era que o operário deve ser remunerado por quanto produz. Então vem cá, como eu falei logo no começo do vídeo, antes eles eram pagos por tempo, só que eles podiam fazer corpo mole, tem que trabalhar 8 horas por dia. 8 horas por dia, quando eu falo, é só um exemplo, porque na verdade naquela época eles trabalhavam 10, 12, 16 horas por dia. Só no Fordismo que vieram se estabelecer a jornada de trabalho que você conhece hoje, a jornada de trabalho de 8 horas por dia. Mas até nessa época aqui os caras trabalhavam até morrer. Trabalhavam o tempo todo, o dia todo, muito tempo, e eles eram pagos por isso. Mas durante esse percurso do seu trabalho ele podia fazer um corpo mole e tal, não vou trabalhar muito forte hoje, vou diminuir a força e tal. Então, eles tinham a seguinte ideia: se esse cara é pago pelo tempo que ele trabalha, ele pode fazer, tipo, tem um termo chamado soldering, que Taylor cunhou, que é tipo termos que em português seria vagabundagem. Tipo assim, se você deixar o operário livre, ele vai fazer corpo mole. Então, pagar ele por tempo que ele trabalha não era a melhor opção, segundo Taylor. Qual seria a melhor opção para ele? Pagar por quanto ele produz. Assim, não importa o tempo que ele trabalha, já desde que ele produza. Por exemplo, se o cara produz 100 peças na empresa dele, na fábrica, por dia, ele vai receber o equivalente a 100 peças por dia. Cada peça vale um valor. Por exemplo, cada peça que ele produz, ele ganha R$1. Por exemplo, tá? Então, se ele produz 100 peças, ele vai ganhar R$100 ali naquele dia. E isso era o seguinte: se o cara quisesse ganhar mais, ele tinha que produzir mais. Então isso era bom para ele, porque tinha um salário maior, e era bom para a empresa, porque a empresa tinha maior produção. E se o cara produzisse mais com maior velocidade, os custos de produção eram reduzidos. E se os custos de produção eram reduzidos, isso aumentava o lucro da empresa, aumentava a eficiência, aumentava o rendimento, aumentava tudo que era bom para a empresa, vinha do cara produzir mais. Então, a incentivar ele através da produção, tu vai ser pago por quanto tu produz. Fazer ele produzir mais, fazer a empresa ganhar mais, o operário ganhar mais, todo mundo sai ganhando, segundo Taylor. Ok? Então, era uma espécie de tentativa ali de fazer com que o cara realmente desse o melhor pela empresa. Mas não era só, vou te pagar por quanto você produz. Mas tinham metas de produção que geravam bônus, como por exemplo, se você fizer 100 peças no dia, no mês, sei lá, você vai ganhar o equivalente a 100 peças, 100 vezes a quantidade de cada peça que foi produzida, que o que ele ganha, né, por peça. Ok, mas se ele batesse a meta, tipo, olha, tua meta é 100. Se tu produzir 99, você vai ganhar 99 vezes a quantidade por uma peça. Mas se tu produzir 100, além de ganhar 100 vezes a quantidade daquela peça, você bateu a meta e ainda vai ganhar um prêmio por ter batido a meta. Então ele ganhava aquela quantidade, ok? Que ele produzia, mais um prêmio por ter produzido. Então era um incentivo salarial, o salário dele era pela peça que ele produzia, pela quantidade produzida, e mais um prêmio de produção, que era bateu a meta, conseguiu produzir essa X quantidade, então você vai ganhar mais um bônus, e aí o cara quer trabalhar que nem doido, né? Porque ele queria ganhar mais. É tipo uma pessoa que faz hora extra hoje. Ela faz hora extra porque o tempo dela que ela fica lá, ela ganha um pouco mais. Às vezes ela quer mais dinheiro durante o mês, precisa pagar uma conta e tal, então vou fazer hora extra, né? Embora nem sempre funcione assim. Tem muita gente fazendo hora extra e não tá ganhando essas horas, nunca nem viu o dinheiro dessas horas, mas tudo bem. Pois é, então basicamente se trata disso, ok? Isso é incentivo salarial e prêmio por produção. Mas vamos acabar os slides que ainda tem um pouquinho mais de coisa para ser falada. Muito bem, né? Qual era a intenção de Taylor com relação a isso? A intenção de Taylor era reduzir os custos de produção, aumentar a produtividade, aumentar o lucro da empresa e deixar o cara que trabalha mais feliz, né? Então vamos lá. Por que reduzir os custos de produção? Porque através dessa maior produtividade do funcionário, para se produzir uma peça era diminuído a quantidade de dinheiro, né, o custo para fazer aquela peça lá, tá bom? Então se eu produzo 100 peças por dia, eu vou gastar menos do que se eu produzir 50 por dia.
Isso em termos unitários, tá? Tipo, para produzir uma peça, eu tenho tempo, eu tenho esforço de trabalho. Às vezes o cara, para produzir 100, precisava de 2 operários, mas se um consegue fazer no mesmo dia, eu já elimino o salário do primeiro operário. Então eu reduzi meu custo. Bom, existem inúmeras variáveis nisso. Ó, o cara produzindo mais, tá bom? O cara produz mais para a empresa. Existem inúmeras variáveis que fazem o custo dessa empresa ser reduzido. Muitas. Só você imaginar, ok? Só você pensar, tá? Redução de operários, já que o cara está produzindo mais. Tipo assim, 100 operários produzia X. Agora, com esse incentivo, eu não preciso mais dos 100 operários. Eu preciso só de 70, um exemplo. Então eu tiro 30 salários do meu custo para produzir o mesmo. Você está entendendo? Isso são só exemplos. Se você parar para pensar, a velocidade de produção, o gasto de matéria-prima, tudo isso, se o cara está fazendo o seu trabalho direitinho, produzindo direitinho, impedindo-se coisas supérfluas e tal, então a empresa tem o seu custo reduzido, ok? E isso era bom, tá? Vamos lá. Maior produtividade, porque produzia mais, não tem o que falar. Maior lucro, porque se eles produziam mais, eles vendiam mais, ganhavam mais. E também a redução do custo ajudava no aumento do lucro. E os operários mais felizes era porque os operários iriam ganhar mais dinheiro, né? Eles trabalhavam, produziam mais, ganhavam mais. Tanto que é o seguinte, nas consequências disso aqui, o operário aumentou o seu padrão de vida. O operário americano, naquela época, que a administração científica de Taylor foi aplicada com esse tipo de incentivo salarial, ele ganhava muito bem, ganhava excelentemente bem. Era de todo mundo um dos operários mais bem pagos, porque eles se esforçavam para produzir mais e ganhavam por aquilo que eles produziam. O padrão de vida deles era ótimo. Você pode pensar que eles estavam muito felizes. Bom, não sei se é bem assim, ok? Por quê? Por que os operários ficavam infelizes com o que eles faziam? Porque imagina o seguinte, agora esses caras não tinham mais liberdade. Antes eles falavam assim, eu vou trabalhar do meu jeito. Eu vou fazer esse trabalho aqui desse jeito. A partir da administração científica foi se estabelecido um método para todo mundo. Ó, todo mundo vai fazer desse jeito aqui, pronto e acabou. E vai ser desse jeito, esse é o melhor jeito, é a única maneira certa de se fazer. Todo mundo vai fazer desse jeito. Então o trabalho era padronizado por aqueles que implantavam a administração científica, os patrões, os gerentes das fábricas. Então esse padrão estabelecido muitas vezes eram tarefas bem repetitivas, como você viu nas aulas anteriores. Ou o cara tinha só que apertar o parafuso, ou o cara tinha só que martelar, ou o cara tinha só que carregar. Então imagina o cara por décadas, anos fazendo a mesma coisa, como você se sentiria? Provavelmente você não se sentiria feliz, mesmo que estivesse ganhando bem. Ninguém quer fazer algo simples, rotineiro, repetitivo, que não lhe apresenta desafios, que faz a mente atrofiar, porque o cara só tem que fazer aquilo. Então, imagina o seguinte, imagina o trabalho de um operário que só tem que apertar o parafuso e o trabalho de um programador de computadores. Olha a diferença. O programador tem que pensar, tem que ver o que ele vai fazer, pensar na solução, pensar nos códigos. E o cara que trabalha com parafuso só tem que apertar o parafuso. Ninguém merece isso. Então os caras estavam infelizes com aquela situação. E por conta disso, embora eles ganhassem bem, eles também não estavam muito satisfeitos com o que estavam fazendo. E isso era porque Taylor via o operário como um cara que só queria o dinheiro. Não, se a gente pagar esse cara, não importa o que ele faz, ele vai estar feliz. Isso a gente vai ver na próxima aula, que é esse conceito de homem econômicos. Mas ele estava errado, porque a gente não satisfaz só com dinheiro. A gente quer aprovação social, a gente quer bem-estar com os funcionários, a gente quer nossa integridade física, infraestrutura para trabalhar. E tem vários fatores que a gente quer para se sentir feliz no nosso trabalho, não apenas o salário. Tá bom? Vamos falar sobre isso na nossa próxima aula, mas eu espero que você tenha gostado dessa aula, ok? Se você quiser aí conhecer mais do nosso trabalho, pedir para uma palestra, uma aula na sua faculdade, enfim, o que você quiser, entrar em contato para dizer que achou legal as aulas, aí o contato tá aí embaixo, tá? Vamos criar o nosso grupo de administração para você participar se você quiser, tá? Então é isso, inscreva-se no canal e, acima de tudo, nunca se esqueça que não existem limites para um administrador.